Olá, eu sou Paulo Roberto Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje temos um assunto muito importante e bastante curiosidades para trazer a você. Vamos falar a respeito da Páscoa. Você realmente sabe o que é a Páscoa? Ela vai muito além de mais um feriado. A verdadeira Páscoa não tem nada a ver com coelhos, ovos, chocolates ou presentes. Ela é uma festa com um importante significado espiritual, tanto para judeus quanto para nós. Ficou curioso? Então embarque comigo nessa viagem! Tenho certeza que você vai gostar. Sim, isso mesmo. Para explicar um pouco sobre a Páscoa, vamos fazer uma viagem. E não é qualquer viagem. Vamos ao Egito. Não, mas não é este dos dias atuais. Nós vamos voltar no tempo. E desembarcar no antigo Império Egípcio. Egito. Sim, foi aqui que tudo começou. Bom, a Páscoa é de tradição judaica. Ela é uma das 7 grandes festas celebradas pelos judeus, sendo a primeira e a maior delas. A segunda festa é a dos pães asmos, a terceira das primícias, a quarta das semanas, a quinta das trombetas, a sexta da expiação e a sétima dos tabernáculos. Mas estas festas são assunto para um outro vídeo. Se você quer saber sobre elas, escreva nos comentários que faço um outro vídeo falando sobre cada uma delas. Você sabe
Qual o significado da palavra Páscoa? Ela vem do hebraico psá, que significa passar por cima, passagem, pular a marca. Você já vai entender o porquê deste nome. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo para que nos ajude a trazer mais assuntos interessantes da Palavra de Deus ao seu coração. Bom, mas se é uma festa judaica, o que tem a ver com o Egito? Você deve estar se perguntando. Para explicar isso, vamos ler a Bíblia, que nos conta a história do povo judeu. Acompanhe comigo. Gênesis, capítulo 46, e versículos do 1 ao 3. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Pois bem, os judeus originaram-se do avô de Jacó, Abraão. Foi para ele que Deus fez uma promessa, dizendo que o faria uma grande nação. Jacó andou com o Senhor como seu pai e seu avô, e teve o seu nome mudado para Israel. Na passagem que lemos, o próprio Deus orientou-o a ir para o Egito e reafirmou as promessas feitas a Abraão, que ali, nas terras do Egito, o Senhor cumpriria em Israel. No Egito, o Senhor abençoou o povo hebreu, surgindo uma nação dentro da nação egípcia. Sim, isto mesmo. O período em que José, filho de Israel, foi governador do Egito, Deus abençoou aquela terra, e os hebreus tornaram-se mais numerosos que os próprios egípcios. Vejamos o que diz o texto bíblico. Êxodo, capítulo 1, e versículos do 5 ao 14. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba a terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim
lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Como você pode ver, houve a ascensão de uma nova linhagem de faraós, que não conheceram os feitos de José e do Deus dos hebreus, nem como a terra foi tremendamente próspera por causa dos israelitas. Temendo uma ameaça a seu trono, o então faraó decide escravizar os hebreus, tornando a vida deles muito difícil, debaixo daquela dura carga. Mas quando eles voltam para o Deus de seus pais, o soberano responde o clamor do seu povo, enviando um libertador, Moisés. Assim registra a Escritura. Êxodo, capítulo 3, e versículos do 6 ao 10. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Acabados os 400 anos determinados por Deus para os israelitas habitarem no Egito, Faraó endurece seu coração para não deixar o povo ir. Então Deus manda suas 10 pragas diante de Faraó. A primeira foi as águas que se tornaram em sangue. A segunda foi a das rãs. A terceira foi a do piolho. A quarta, das moscas. A quinta, das pestes. A sexta, das úlceras. A sétima, da saraiva. A oitava, dos gafanhotos. A nona, das trevas. E a 10ª, a morte dos primogênitos. Foi só depois da 10ª praga que Faraó permite que o povo vá embora. Mas e a Páscoa? O que tem a ver com toda essa história? Tudo, pois foi exatamente aí nesse contexto que surgiu a Páscoa. Leiamos o texto bíblico. Êxodo, capítulo 12 e versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Mas que dia foi esse? Foi o dia em que o Senhor mandaria a sua 10ª praga e a última sobre o Egito, onde haveria muita dor e pranto pela morte de todo primogênito. Porém, antes disto, Deus avisa Israel para se preparar para celebrar a festa da Páscoa. Deus ordena a instituição desta festa e como ela deve ser comemorada, porque naquela noite ele julgaria os egípcios e faria distinção dos israelitas. As casas de Israel
marcada com o sangue do cordeiro. O Senhor passaria por cima e não haveria morte. Por isso o nome de Páscoa, que vem do hebraico Pessah, como já falamos anteriormente, significa passar por cima, pular além da marca, passagem. Exatamente assim sucedeu. O Senhor passou sobre o Egito. Vendo a marca do cordeiro, ele passava por cima das casas dos hebreus, e não havia morte. Mas na casa dos egípcios, onde não tinha marca, ele entrou e houve morte. Todo primogênito morreu. Tanto no palácio de Faraó, na casa do povo, no cárcere e até seus animais. Não houve casa em que não tivesse os seus mortos. Enquanto na casa dos hebreus celebrava-se a festa da Páscoa. Observe o que diz o texto bíblico. Êxodo, capítulo 12, e versículos de 1 a 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Nossa, aprendemos muito hoje. Vamos relembrar e responder possíveis perguntas?
Por que a Páscoa é celebrada? Quem a inventou? Bom, vimos que a festa surgiu como uma ordem do próprio Deus, para servir de memorial do grande livramento da morte que o Senhor os deu no Egito. Êxodo, capítulo 12, e versículos 29 e 30. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Quando foi celebrada a primeira Páscoa? Naquele mesmo mês, mais precisamente no dia 14 do mês de Abib do calendário judaico, que passou a ser o primeiro dos meses, conforme a ordem do Senhor, para o nosso calendário, que é entre o mês de março e abril. Como ela foi celebrada? Deveria fazer parte da celebração da Páscoa o cordeiro, mas não qualquer um. Deveria ser um cordeiro perfeito, sem mácula, macho de 1 ano, que deveria ser sacrificado à tarde por todos os israelitas. O seu sangue passado sobre os umbrais das portas das casas onde eles comeriam a Páscoa. Sua carne deveria ser assada para comer junto com pães asmos e ervas amargas. O que sobrasse pela manhã deveria ser queimado. Por que nós celebramos a Páscoa se não somos judeus? Essa é uma excelente pergunta e eu tenho a resposta para você. A Páscoa é celebrada pelos judeus para lembrar que o Senhor salvou da morte. A Páscoa judaica prefigura o plano da salvação para o mundo. Assim como o povo judeu foi salvo da morte no Egito, Deus quer salvar toda a humanidade da morte que sobrevém ao mundo. Onde havia a marca do sangue do Cordeiro, houve salvação. Para a humanidade, da mesma forma, só haverá salvação para aqueles que tiverem a marca do sangue do Cordeiro. Como assim? Acompanhe comigo. Deus queria libertar o povo judeu da escravidão egípcia. Isso faz alusão ao jugo de Satanás sobre o mundo. O Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza Satanás. E os judeus simbolizam o povo de Deus. Para haver libertação, o Senhor manda um juízo. Haveria morte no Egito. Para escaparem da morte, deveriam marcar as portas com o sangue do Cordeiro. Esse juízo virá sobre o mundo inteiro. Só haverá escape para quem tiver a marca do Cordeiro. No Antigo Testamento é anunciada a promessa da vinda de um Messias. Veja o que diz o profeta. Isaías, capítulo 53 e versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. João, capítulo 1 e versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sacrificado e seu sangue como sinal para a salvação entre os judeus lá no Egito, apontava para um futuro, onde o Messias viria e morreria para salvar toda a humanidade.
A Páscoa judaica simbolizou a morte vicária de Jesus Cristo na cruz. Somente haveria salvação para aqueles que acreditassem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Levam na sua vida a marca do Cordeiro de Deus. Aos judeus ficou estabelecido que deveriam celebrar a festa da Páscoa por estatuto perpétuo, uma lei para sempre. Nós a comemoramos como a nossa lei espiritual contra a morte, o pecado e o império das trevas. Sim, nós devemos comemorar a Páscoa assim como os judeus. Eles o fazem para lembrar aquela noite específica da salvação no Egito. Nós para agradecer o sacrifício de Jesus, porque quando o juízo chegar sobre este mundo, seremos salvos pela marca que está em nossa vida, do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 7, parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus está reunido com os seus discípulos para comer a última Páscoa, antes de tornar-se o sacrifício perfeito, agradável e eterno na cruz do Calvário. Ele institui a Santa Ceia, dizendo, Marcos, capítulo 14, e versículos 22, 23 e 24. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoou, o partiu, e deu-lhe, e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Chega o momento do sacrifício de Jesus Cristo, sentenciado à morte de cruz pelos meus e seus pecados. Ele é pendurado no madeiro, e lá derrama o seu sangue por nós, salvando todo aquele que nele crê e reconhece seu sacrifício perpétuo. Sobre este dia o evangelista registra. Marcos, capítulo 15, e versículos 37, 38 e 39. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, Salvador do mundo. Ele morreu por todos nós, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, triunfou sobre a morte e foi visto por muitos. A Bíblia diz, Marcos, capítulo 16, e versículos 5 ao 7, 14 ao 16 e 19. E entrando no sepulcro,
viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham o visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, o Senhor, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Obrigado por ter feito esta viagem conosco, nesta incrível história sobre a Páscoa. Você aprendeu um pouco mais sobre a Páscoa judaica e a cristã. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, seu pedido de oração e sugestão de assunto bíblico que você tenha curiosidade para prepararmos um vídeo especial. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, inscrever-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Feliz Páscoa! Deus abençoe a sua vida!